Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24, diz a palavra do Senhor: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque viste, creste. Tomé: Bem-aventurados os que não viram e creram. Até aqui. A Bíblia diz que no domingo pela manhã, o conhecido domingo da ressurreição, Jesus aparecera a Maria Madalena e dera a Maria Madalena a ordem de voltar à casa onde os discípulos estavam para anunciar-lhes que Jesus havia ressuscitado. E a Bíblia Sagrada diz que Maria Madalena retorna e anuncia a ressurreição de Jesus. E a Bíblia diz que isso acontece pela manhã, quando Maria Madalena vai ao sepulcro de Jesus. A Bíblia diz que era ainda de madrugada, estava ainda escuro. E talvez por isso, a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus fala com ela, diz: Mulher, por que choras? Maria Madalena não reconhece Jesus e diz: Senhor, se foi o Senhor que tirou o mestre, o meu Senhor, do sepulcro e levou o seu corpo, diz onde o colocaste, para que nós possamos pegar, buscar. Talvez por causa disso ela não reconheceu que era Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que após ela receber essa ordem de Jesus e ir anunciar aos discípulos, ela foi. O dia transcorreu, mas o dia não transcorreu como um dia comum, um dia normal, porque agora eles estão diante de uma notícia, e a notícia é que Jesus ressuscitou. Aquilo que Jesus por vezes havia anunciado a eles, e eles não tinham compreendido, eles não tinham entendido, e agora havia se cumprido. Quantas vezes Deus fala conosco que nós não compreendemos a dimensão da voz de Deus? Quantas vezes Deus fala conosco, Deus nos chacoalha, Deus nos mostra o que há de fazer, e nós não compreendemos, nós não entendemos, e muitas vezes não aceitamos o que Deus decidiu fazer. Eles ficam atordoados com aquela notícia, eles não têm certeza se Jesus ressuscitou. A única coisa que eles sabem é que o corpo de Jesus não está lá no sepulcro. Eles sabem que o corpo de Jesus se ausentou daquele lugar. Se foi roubado, eles não sabem, mas Jesus não está mais lá. E a Bíblia Sagrada diz que no cair da tarde, no final da tarde, eles estão reunidos todos ali naquele cenáculo, naquela casa. Estando todos reunidos, a Bíblia Sagrada diz que Jesus se manifesta no meio deles, aparece no meio deles e diz: Paz seja convosco. Quando Jesus aparece diante deles, a promessa se cumpriu, eles percebem, eles compreendem que Jesus de fato agora vive. Não, Jesus não está mais morto. O maior inimigo do homem foi vencido, Jesus está vivo. E os discípulos ficam atônitos, mas ficam felizes. Jesus está vivo. O rei continua vivo. A promessa ainda vive, a esperança permanece. Só que tem um detalhe. A Bíblia Sagrada diz que Jesus havia chamado 12 apóstolos. Naquela reunião só tinham 10. Daqueles que Jesus chamou para ser os seus representantes, daqueles que Jesus prometeu que assentariam-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, só tinham 10.
o momento mais glorioso da história da humanidade, só foi desfrutado por 10. E por que 10? Porque um deles, um dos 12, era Judas. E Judas, ao compreender a bobagem que fez, a Bíblia Sagrada diz que ele foi e suicidou-se. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra que havia ausência de mais um dos apóstolos, e esse era Tomé. E Tomé é conhecido por ser um homem de pouca fé. Tomé ficou marcado na história da humanidade por ser aquele que duvidou da ressurreição de Jesus. E quando nós compreendemos e assimilamos essa ideia e assumimos essa ideia, nós estigmatizamos Tomé dessa forma. Mas eu queria pensar sobre Tomé com você nessa noite. Eu queria traçar um novo perfil de Tomé para que possamos compreender melhor a respeito desse homem. Tomé não está lá quando Jesus se manifesta no meio dos discípulos, no meio dos apóstolos. E por que Tomé não está lá? Será que Tomé não está lá porque talvez Tomé amava a Jesus mais do que os outros? Porque talvez Tomé sentiu o golpe mais do que os outros? Será que o motivo pelo qual Tomé se ausentou naquela hora não foi a decepção que ele sentiu ao perceber, ao saber e ao presenciar a morte de Jesus? Muitas vezes nós estigmatizamos pessoas, nós traçamos um perfil de pessoas segundo a nossa ótica, segundo o nosso olhar, mas sem pararmos para pensar, sem pararmos para analisar, sem pararmos para nos colocar no lugar daquela pessoa, sem pensarmos nas motivações que aquela pessoa teve para agir desta ou daquela forma. Talvez Tomé amasse Jesus, e amasse de verdade, amasse intensamente, e a morte de Jesus para ele foi um golpe. Talvez ele sentiu, ele foi ferido mais do que os demais apóstolos. Então a pergunta é: Tomé era um covarde ou Tomé era um decepcionado? Tomé se ausentou, Tomé estava longe porque ele era um covarde, ele abandonou, ele virou as costas, ou será que ele é apenas um decepcionado? Tomé estava triste, Tomé estava decepcionado com a morte de Jesus, porque Tomé creu em Jesus, porque Tomé confiou em Jesus, porque Tomé depositou a sua fé, a sua esperança em Jesus, porque a mensagem de Jesus tocou no coração de Tomé. A mensagem de Jesus convenceu Tomé, converteu Tomé, mudou o rumo da vida de Tomé. Se Tomé não crê em Jesus, porque ele andou com Jesus durante 3 anos e meio, eu não posso aceitar, eu não posso acreditar que esse homem simplesmente é um incrédulo, que esse homem simplesmente é um covarde, que esse homem simplesmente abandonou, que esse homem simplesmente virou as costas. Eu tenho que olhar para ele e tentar compreender o que de fato aconteceu com ele. Ele é um covarde ou ele é um decepcionado? Muitas vezes, quando nos decepcionamos com situações, com circunstâncias e pessoas, somos levados a, sei lá, abandonar. Somos levados a virar as costas. Somos levados a nos refugiar, nos isolar. A decepção faz isso conosco, porque a decepção nos leva à solidão. Quando nos decepcionamos com algo ou com alguém, nos sentimos só e queremos estar só, ou sós. É assim que Tomé está se sentindo. Tomé não é covarde, ele foi em um momento como todos os outros foram, mas não é um covarde, ele é um decepcionado. E quantas vezes nos decepcionamos? E quantas vezes depositamos toda a nossa confiança em pessoas e de repente aquilo não é correspondido? De repente as coisas não saem como nós planejamos, como nós pensamos, como nós idealizamos.
Quantas vezes nós pensamos e projetamos algo e de repente não é exatamente aquilo, não acontece daquele jeito, não funciona daquela forma e nós nos decepcionamos, tiramos a nossa mão, abandonamos. A Bíblia não dá detalhes da vida de Tomé, a Bíblia não diz quem era seu pai, a Bíblia não diz quem era sua mãe, a Bíblia não diz sequer como foi a sua conversão. A Bíblia diz apenas que em um determinado momento Jesus, ao chamar alguns discípulos para se tornarem apóstolos, ele chamou também Tomé. E Jesus sabe quem chama, e Jesus sabe quem escolhe. Se Jesus chamou Tomé, é porque Jesus sabia do potencial, da capacidade, da personalidade, do caráter de Tomé. Talvez você me pergunte, então ele se enganou quando escolheu Judas? Não, ele não se enganou quando ele escolheu Judas, ele sabia perfeitamente o que Judas ia fazer, mas a palavra tinha que se cumprir. Sempre haverá um traidor, sempre haverá. A palavra tem que se cumprir. Aquele que está do meu lado vai me trair. Jesus sabia. E no dia da ceia, no momento da ceia, Jesus revelou isso. Jesus sabia perfeitamente que era Judas. Quando ele disse, um de vocês vai me trair, os discípulos ficaram perturbados e perguntavam, sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Sou eu? E Jesus disse, aquele que põe a mão no prato comigo, esse vai me trair. Jesus sabia perfeitamente, Jesus não se engana. Jesus não se enganou e não se engana jamais. Com Tomé também ele não se enganou, e ele também não se enganou com você. Se ele te chamou, se ele te vocacionou, se ele te trouxe para o seu lado, é porque ele te conhece, é porque ele sabe quem você é, ele sabe do que você é capaz, e ele sabe o que ele tem planejado para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz que Jesus se manifesta no meio dos discípulos, mas Tomé não está lá. Algum tempo depois, a Bíblia não diz quanto tempo, mas a Bíblia diz que Tomé se reencontra com os discípulos. E ao se reencontrar com os discípulos chegam para Tomé e dizem, nós vimos o Mestre, Ele ressuscitou, Ele está vivo, aquilo que Ele prometeu aconteceu. E Tomé diz, se eu não vir os sinais dos cravos, se eu não colocar o dedo nos sinais dos cravos, se eu não colocar a mão no lado dele, de modo nenhum eu poderei crer. Se é preciso você ver, ele vai mostrar. Se é preciso você tocar, ele vai deixar. Se é preciso você estender a sua mão, Ele vai se ofertar para ser tocado por você. Mas uma coisa eu digo, a tua fé vai ser restabelecida, a tua esperança vai voltar, a tua confiança vai voltar a ser depositada nele, em nome de Jesus. O que você está passando é um processo, o que você está passando é um período, é um momento, e eu entendo, e Ele entende melhor do que eu. Ele sabe o que você está passando, talvez melhor do que você mesmo. Por um momento você perdeu a fé, é normal, nós perdemos mesmo. Por um momento você se sentiu abandonado, abandonada, não se preocupa, é assim mesmo. Não há uma só pessoa na face da terra que nunca sentiu a dor da solidão, ou que mesmo cercado e rodeado de pessoas se sentiu só, porque alguém que era importante se foi, porque algo que tinha que dar valor já não é mais, já não está mais, já se perdeu. E nesse momento e nessa hora se perde a capacidade de confiar. E ele vem e diz: se o que você queria, se o que você quer, se o que você esperou, se o que você confiou, se o que você almejou, se o que você planejou e projetou morreu, eu vim para dizer para você que eu sou a ressurreição e a vida. Eu ressuscito, eu restauro, eu refaço, eu renovo, eu restabeleço, eu escrevo tudo de novo.
mas a tua fé eu restabeleço em nome de Jesus. É preciso ver? Se for com sinceridade, você vai ver. Porque alguns disseram: mostra um sinal aí para nós vermos. E Jesus conhecia a intenção do coração daqueles homens, e Jesus diz: geração má, perversa, adúltera, me pedem um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão um sinal de Jonas. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Se você pedir um sinal com sinceridade, Ele vai mostrar. Se precisa ver, Ele sabe do seu limite, e Ele vai mostrar. A Bíblia Sagrada diz que se passam 8 dias, ou seja, Jesus ressuscitou num domingo. No mesmo domingo, Jesus se manifesta aos discípulos naquela casa. 8 dias depois, a Bíblia Sagrada diz que Tomé vai a esta casa mais uma vez. E nesta casa estavam reunidos os outros discípulos com os demais apóstolos. E retornar a essa casa é um martírio para Tomé. Não é simples para Tomé, não é fácil para Tomé voltar àquela casa, porque Tomé o amava. E Tomé tem lembranças dele naquela casa. Tomé se lembra do que aconteceu na quinta noite, quando eles estavam reunidos naquela casa, quando eles estavam partilhando do pão e do cálice naquela casa. As lembranças estão vivas na memória de Tomé. E voltar àquela casa é reviver aqueles momentos, e é passar pelas mesmas dores, pelas mesmas angústias, pelo mesmo sofrimento. Será que você muitas vezes não passou por isso? Ao rever alguém, você sente a mesma coisa que sentiu há um tempo atrás? Ao passar por uma situação, você revive algo que você viveu há anos atrás. Ao passar em um lugar, a memória se aflora e você relembra de coisas que você queria ter deixado no passado, que você queria ter sepultado, mas vem a sua memória. Quantas vezes evitamos situações porque sabemos que elas vão nos fazer sofrer? Voltar àquela casa não é fácil para Tomé, mas os discípulos de Jesus estão lá, e ele retorna àquela casa. Mas quando ele retorna àquela casa, ao entrar naquela casa e se deparar com os discípulos, ele se sente só, ele se sente angustiado, mas ele se sente envergonhado, porque os discípulos disseram: nós vimos Jesus, e ele chamou os discípulos de mentirosos. Nós vimos o Senhor. E ele disse: eu só creio se eu ver. Talvez ao entrar naquela casa, ele entra desconfiado, receoso, porque talvez os discípulos vão olhar torto para ele, vão olhar feio para ele. Aí vem o incrédulo, aí vem o ateu, Tomé o crente ateu, aí vem aquele de pouca fé. E talvez ele entre meio desconfiado, porque o filho sempre sabe onde é a sua casa, o filho sempre conhece a sua família, e por mais que ele queira estar longe, ele não consegue, ele sempre vai vir para perto. Ele entra desconfiado na casa, ele não sabe como será a recepção, porque há 8 dias atrás, ele foi até os discípulos, eles disseram: Jesus ressuscitou, e ele duvidou. Até então a Bíblia não diz se eles se encontraram de novo. Talvez a próxima vez que eles se encontraram foi nesse dia. E Tomé agora sabe que os discípulos têm essa noção de que ele é um incrédulo, ou ele é apenas um decepcionado. E ele entra talvez pelos cantos, talvez se escondendo por trás dos demais discípulos, talvez fugindo da visão dos apóstolos. Mas alguém vê Tomé, porque ninguém fica oculto na casa de Deus, ninguém fica escondido no meio do povo de Deus. Alguém vê
Tomé. E quando alguém vê Tomé, alguém visualiza Tomé, ele pensa: lá vem a censura, eles vão me rejeitar, eles vão me dispensar, eles vão pedir para eu sair. E alguém vem em direção a Tomé, e quando ele espera aquela palavra de rejeição, alguém abraça Tomé e diz: Tomé, seja bem-vindo. Tomé, você faz parte. Tomé, você é da família. Tomé, você é um dos nossos. Muitas vezes, algumas pessoas estão precisando receber esse abraço. Algumas pessoas estão precisando se sentir acolhidas. Algumas pessoas que estão se estigmatizando, menosprezando, estão se auto-rejeitando, estão se excluindo, precisam desse abraço, precisam da inclusão, precisam sentir o quanto são amados, precisam sentir que o colégio apostólico, precisam sentir que a família de Deus não os rejeitou. Como poderia a família de Deus os rejeitar se o próprio Deus não rejeita? Como poderia a família de Deus virar as costas se o próprio Deus não vira? Talvez Tomé achou que os olhares o condenariam. Duas coisas eu quero que você pense sobre isso. A primeira coisa: quando alguém falhar, quando alguém pecar, quando alguém se ausentar, quando alguém fracassar, e essa pessoa sentir a necessidade e vier ouvir a palavra de Deus, não olha para essa pessoa com um olhar de julgamento, não olha torto para essa pessoa, não, porque tudo que essa pessoa está precisando é de acolhimento. Essa pessoa não está precisando de juiz, não. Essa pessoa está precisando de carinho, de amor. Essa pessoa está precisando ser abraçada e acolhida. Porque se ela falhou, ela fracassou, ela tropeçou, talvez ela desmaiou na fé, mas ela veio ouvir a palavra de Deus, é porque ela compreende a necessidade que tem, ela reconhece, ela deseja Deus. Então, se ela deseja Deus, entrega Deus para ela, oferta Deus a ela, não olha com julgamento, não, mas abraça, acolhe, chora junto. Não senta longe, não senta separado, não rejeita essa pessoa com as atitudes, não, porque tudo que ela precisa é de acolhimento. Ela precisa sentir que essa é a casa dela, ela precisa sentir que essa é a família dela. Se vivermos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Primeira carta de João 1 e versículo 7. O amor é demonstrado na comunhão, no carinho, no afeto, no toque, no cuidado, na atenção. Se essa pessoa não reconhecesse a necessidade que tem de Deus e não sentisse falta de Deus e da família, ela não viria. Eu garanto para você, ela ia ficar lá. Mas se ela veio, é porque ela te considera seu irmão, sua irmã. Então considere-a como seu irmão e sua irmã também. E a outra coisa que eu quero que você entenda, ainda dentro dessa verdade, é que talvez essa pessoa que falhou, fracassou, tropeçou, seja você. E talvez como Tomé, você vem, mas você vem receoso, você vem receosa. Talvez como Tomé, você vem esperando o julgamento, você vem esperando a rejeição. E o que eu tenho para dizer para você é: não veja a maldade no olhar das pessoas também.
Porque às vezes nós enxergamos coisas onde não existem. Às vezes nós enxergamos maldade nas pessoas quando não tem. Às vezes nós, por estarmos em falha, achamos que tudo é para nós, que tudo aponta para nós, e não é. A casa de Deus é o lugar do acolhimento, a casa de Deus é o lugar da comunhão, a casa de Deus é o lugar do perdão, a casa de Deus é o lugar do recomeço. Essa é a casa de Deus, e esse é o povo de Deus. Talvez ele esteja decepcionado consigo mesmo, por isso ele tem esse pensamento e essa visão. E por que ele está decepcionado consigo mesmo? E quantas vezes nos decepcionamos com nós mesmos? Porque quando disseram para ele, Jesus ressuscitou, ele duvidou. Mas talvez nesse período de tempo ele foi levado à reflexão. E sendo levado à reflexão, ele pensou: quantos milagres eu vi ele fazer? Eu vi ele ressuscitar mortos. Eu fui um daqueles que carregou uma das bandejas, dos cestos cheios de pães para alimentar as multidões. Quando Pedro, Tiago e João entraram com ele lá na casa de Jairo, lá no quarto da menina, e eu vi as carpideiras chorando pela morte da menina, e de repente eu vi a menina correndo na sala, e Pedro, Tiago e João chegaram para mim e disseram: a menina estava morta. Mas ele deu uma ordem: menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina ressuscitou. Quando eles me contaram essa história, isso é Tomé pensando. Quando eles me contaram essa história, eu acreditei. Eu não duvidei que Jesus tinha ressuscitado a menina, até porque eu vi a menina correndo na casa. Quando os mesmos Pedro, Tiago e João subiram com Jesus naquele monte e passaram um tempo naquele monte, quando eles retornaram, eles disseram: Jesus se transfigurou naquele monte, apareceu ali Elias e Moisés e conversavam com Jesus. Jesus ficou resplandecente. Quando eles me disseram isso, eu não duvidei, eu acreditei. Até porque o rosto de Jesus ainda brilhava quando ele desceu. Por que então que eu estou duvidando da ressurreição dele? Existem coisas que são mais fortes do que nós. Lembra-se daquele homem que chegou para Jesus e disse: mestre, o senhor pode curar o meu filho? O senhor pode expulsar o demônio do meu filho? E Jesus respondeu: se você puder crer, eu posso libertar. E ele disse: sim, Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Aquele homem estava dizendo: sim, Senhor, eu sei quem tu és, eu sei do teu poder, eu sei da tua capacidade, mas eu já me decepcionei tanto, mas é tão difícil. Eu levei até para teus discípulos e eles não puderam fazer nada. Eu já me decepcionei tanto, Senhor, que eu sei que o Senhor pode, mas tem alguma coisa dentro de mim que é mais forte do que eu quero crer, mas eu não consigo. Me ajuda na minha incredulidade. Muitas vezes a sinceridade vai ser maior do que a fé, e quando a sinceridade for maior do que a fé, Deus vai honrar a sinceridade, e Ele vai fazer o milagre. Tomé estava decepcionado consigo mesmo, porque ele viu, porque ele participou, porque ele vivenciou os milagres de Jesus. Tomé está decepcionado consigo mesmo, porque em um determinado momento, e a Bíblia Sagrada nos diz no Evangelho de João capítulo 11, versículo 16, quando na ressurreição de Lázaro, a Bíblia Sagrada diz que Jesus disse para os seus discípulos: nós vamos voltar para a Judéia. E eles sabiam que na Judéia uma armadilha estava sendo preparada para matar Jesus. E os discípulos ficam meio temerosos e preocupados em retornar para a Judéia, porque eles sabiam que a intenção era de matar Jesus. João 11, versículo 16, Tomé toma a palavra e diz: vamos voltar com ele para morrer junto com ele. O homem estava disposto a morrer.
com Jesus. Mas por que Tomé está decepcionado consigo mesmo? Porque após a ceia da quinta-feira à noite, eles foram para o Getsemane, e Jesus está orando no Getsemane. Eles estão de lado, orando também, dormindo, mais dormindo do que orando. E em um determinado momento chegam os soldados para prender Jesus. E quando chegam os soldados para prender Jesus, Pedro desembainha a espada, corta a orelha de um deles. Jesus pega a orelha, coloca no lugar e diz: não faça isso, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem fere a espada, pela espada também morrerá. Quando Jesus tomou uma atitude dessa, o que é que eles fazem? E talvez Tomé foi o primeiro: foge. Ele está decepcionado consigo mesmo, porque não obstante ter visto tantas coisas, na hora que Jesus mais precisou, ele fugiu. E na hora de crer na ressurreição, ele duvidou. Nós dizemos sempre que Tomé duvidou da ressurreição, mas será que foi só Tomé? Os outros discípulos duvidaram da mesma forma. Porque até mesmo Pedro e João, quando correram ao sepulcro, por saberem que o corpo de Jesus não estava lá, eles não acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam que talvez o corpo de Jesus tinha sido roubado. Eles não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Às vezes nós vemos no outro o defeito que está em nós, e somos incapazes de reconhecer em nós, mas somos mestres em identificar no outro. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que até quando vamos exortar, que façamos com temor e tremor, para que não venhamos cair na mesma falha. Tomé não foi o único a duvidar. Tomé não foi o único a fugir. Todos fugiram. E talvez Tomé é o mais decepcionado com a situação. Talvez Tomé pensa: se eu não consigo crer na ressurreição dele, então de que valeu os 3 anos e meio que eu caminhei com ele? O que eu estava fazendo da minha vida? Quantas mensagens dele eu ouvi? Será que isso não causou diferença nenhuma em mim? Será que isso não fez diferença nenhuma na minha vida? Do que adiantou ouvir tanto a sua palavra? Do que adiantou andar com ele? Do que adiantou passar fome com ele? Do que adiantou jejuar com ele? Do que adiantou dormir com ele? Do que adiantou tudo isso? Do que adiantou percorrer tantas cidades, tantas aldeias com ele? Do que adiantou pregar a palavra com ele? Do que adiantou no nome dele curar também enfermos e expulsar demônios? Porque Tomé fez isso também. Leia Lucas 10, os 70, Tomé estava no meio deles, com certeza. E Jesus disse: na verdade eu via Satanás cair do céu como se fosse um raio. Jesus estava dizendo: vocês foram usados para destronar Satanás. É uma expressão que um pregador usa, e eu nem gosto dessa expressão, porque Satanás não tem trono. Quem está no trono é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu vi vocês vencendo Satanás, eu vi vocês triunfando de Satanás. E talvez Tomé esteja pensando: do que adiantou tudo isso, se eu não consigo crer na ressurreição? Se eu não consigo crer que Ele vive, que Ele reina? E diante dessas divagações, Tomé é aceito alegremente pelos discípulos. Tomé é abraçado, Tomé é acolhido pelos discípulos e pelos apóstolos. Enquanto ele está lá, juntamente com os apóstolos, a Bíblia Sagrada diz que Jesus se manifesta no meio deles mais uma vez. Tomé, que viu tanta coisa extraordinária feita por Jesus, no momento mais sublime da história da humanidade, ele não estava lá. No momento em que os discípulos, os apóstolos viram Jesus ressurreto, ele não estava lá.
E por que ele não estava lá? Porque ele se ausentou. Quem se ausenta perde o privilégio de vê-lo. Quem se ausenta perde o privilégio de comungar da sua presença. Quem se ausenta perde a capacidade de desfrutar do Jesus ressurreto. Alguns têm se ausentado e para eles só resta o Jesus morto. O Jesus vivo é para aquele que permanece. Você está se ausentando? Se você está se ausentando, naturalmente você vai perdendo o privilégio da companhia dele. Você está se ausentando? Você está se sentindo mais frágil, mais fraco? Você está perdendo o ânimo? Você está perdendo a força, o vigor? A comunhão na igreja já não é mais tão essencial assim, já não é mais tão importante assim. Tomé se ausentou, está todo mundo na casa e Tomé está fora. Enquanto está todo mundo na casa e Tomé está fora, Jesus está na casa e Tomé está longe de Jesus. Se você está se ausentando, eu quero dizer para você que Deus tem determinado um prazo para você, para que você se reencontre, para que você firme os seus passos mais uma vez, para que você relembre e reconheça da sua família, da sua casa e retorne a ela. Para Tomé foram necessários 8 dias, não interessa quantos dias são, mas certo é que Deus estabelece um tempo. Para alguns o tempo é maior, para outros é menor, mas a mensagem e o recado dele é: volte para a família, volte para casa, se reencontre, reestabeleça a sua caminhada, firme mais uma vez os seus passos. Porque enquanto longe você estiver, ou quão mais longe você estiver, mais ausente Jesus será na sua vida. Existem pessoas que estão ausentes, algumas não ausentes necessariamente fisicamente, alguns estão ausentes fisicamente, e outros não necessariamente fisicamente, mas mentalmente. Alguns talvez estejam em corpo aqui, mas a mente talvez esteja divagando por vários lugares. Talvez alguns, no final da mensagem, se eu chegar e perguntar qual foi o texto que nós lemos, talvez alguém não vai saber, alguém não vai lembrar. E o que é que isso significa? Significa que o corpo estava aqui, mas a mente não. Então, se o corpo está aqui, mas a mente não, Jesus continua ausente, não consegue desfrutar da companhia, da presença gloriosa dele. Não se ausente, pelo contrário, chegue-se a ele, porque ele diz: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Chegue-se a ele e ele vai se achegar a você. Talvez as circunstâncias em que você está vivendo, as decepções que você tem passado, a correria, tantas coisas que têm acontecido na sua vida, tem te deixado perturbado, perturbada, e você já não consegue mais reconhecer a sua família, a sua casa. Isso eu estou falando no sentido espiritual da coisa, eu estou falando da igreja. Você já não consegue mais reconhecer o seu Deus. Você não consegue mais reconhecer o poder do seu Deus. Você está atribulado. Mas enquanto atribulado estiver, mas estiver na casa, o ambiente vai mudar. Eu sei que uma hora muda para você, porque para os outros o ambiente já é diferente. Mas se você está ausente, o ambiente tem que mudar para você. Eu sei que uma hora vai mudar. Eu sei que uma hora você vai compreender, eu sei que uma hora você vai se sensibilizar, eu sei que uma hora você vai se tornar suscetível ao seu toque, à sua voz. O ambiente mudou,
E talvez Tomé não percebeu que o ambiente mudou. De repente, aqueles que estavam reunidos, talvez Pedro estivesse em uma posição estratégica, talvez as pessoas cercaram Pedro para ouvir o que Pedro ia falar, e de repente ele olha para Pedro e talvez Pedro está de joelhos, e ele fica meio que perdido. O que foi que aconteceu? Eu perdi o que aconteceu. Por que Pedro está de joelhos? Por que Pedro está de cabeça inclinada? Mas não é só Pedro, os outros que cercavam Pedro também estão. O que é que está acontecendo? Você não percebeu ainda, mas ele já entrou na casa. Você não percebeu ainda, mas a presença dele já é real, a presença dele já é perceptível. Mas você está atribulado, você está angustiado, você está angustiada, e se assim está você, eu preciso dizer para você que ele se manifesta, mas ele diz: paz seja convosco. Está atribulado, está angustiado, está preocupado, ele diz para você: paz seja convosco. Você compreende o que ele está dizendo? Você está preocupado com o quê? Você está angustiado com o quê? Você está enchendo o seu coração de quê? A tua mente está onde? Paz seja convosco, que a paz reine em vossos corações, que a paz reine na sua vida, que você sinta o bálsamo, que você sinta o alívio, que você sinta a sua presença, porque se você sentir a sua presença, se você ouvir a sua voz, não interessa mais nada. O mundo pode estar desabando, você não se preocupa mais com nada, só basta a sua presença, só a sua presença é suficiente, só a sua presença importa, só a sua voz que te acalma, só a sua voz que penetra no seu coração, só a tua voz que te dá ânimo, que te dá fé, que te dá força, que te dá coragem. Você só quer Ele. Então ouça a voz dele nessa noite dizendo para você: paz seja contigo. Que o teu coração se encha de paz, de fé, de esperança. Jesus chega diante dele. Jesus já tinha falado com todos, só faltava ele. Tem pessoas que por teimosia vão ser os últimos a ouvir. Tem pessoas que por se afastar serão os últimos a perceber, a sentir e a receber. Você é chato, mas você é um chato que ele ama. E ele ama demais. Se você é o único que ainda não ouviu, se você é o único que ainda não sentiu, não interessa se você vai ser o último, mas no que depender dele você vai ouvir, você vai sentir, você vai receber. Os outros já ouviram, os outros já viram Jesus ressurreto, agora eles só se prostram diante de Jesus. Tomé não, então ele não se direciona a nenhum outro, ele vai direto a Tomé. Que Tomé? É a marca que você quer ver, os sinais que você quer ver? Está aqui. Quer ver sinais? Ele vai mostrar. Quer colocar o dedo? Está aqui o buraco. Cabe o teu dedo aqui, coloca o teu dedo aqui. E Tomé fica paralisado. Aí ao meu lado, você quer ver? Jesus puxa o manto e mostra, está aqui, ó. Quer colocar a mão? Você viu quando a lança foi fincada no meu lado? Quer colocar a mão? Cabe a tua mão aqui. Não era isso que você queria? Será que você compreende que você tem colocado Ele à prova? Você tem dito: eu quero que Deus faça isso, eu quero que Deus faça aquilo, eu quero que Deus mostre tal sinal, eu quero ver dessa forma, eu quero ver dessa maneira. E você vê que Ele está fazendo. O que mais é necessário Ele fazer para você crer? O que mais é necessário Ele fazer, Ele mostrar para você se render? Até quando colocarás o teu Deus à prova? O que é que você quer? É ver, está aqui. É tocar, está aqui. O que é que ele está dizendo? Tomé, eu vivo. Tomé, eu estou aqui. Tomé, eu sou real. Tomé, é possível me tocar. Tomé, eu estou presente. Eu sou acessível. Tomé, é você. É para você que ele está dizendo. Eu estou aqui. Eu estou vivo. Eu estou presente. Eu sou acessível. Eu sou real. Quer me tocar? Me toca. O que te impede de me tocar? Quer provar? Prova. Eu estou aqui.
Quer um sinal? Pede que eu vou mostrar. O que necessário é, o que preciso é, para que você se renda. Sabe qual é a atitude de Tomé? Tomé se lança nos pés de Jesus. Tomé fica envergonhado de olhar para as mãos de Jesus. Tomé fica envergonhado de olhar para o lado de Jesus. Tomé não ousa colocar a mão. Tomé se lança nos pés de Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. Tomé agora fez o que Jesus esperava que ele fizesse. Tomé agora está no nível que Jesus queria que ele estivesse. O nível que Jesus quer que todos nós estejamos é lançados, abandonados aos seus pés e reconhecendo: Tu és meu Senhor e meu Deus. E essa expressão para Tomé significa tanta coisa. Não significa apenas o reconhecimento de Tomé de que ele é Senhor e de que ele é Deus, mas significa o reconhecimento de Tomé de quem Tomé é: imperfeito, pecador, incrédulo, covarde sim, abandonou ele, decepcionado. O que Tomé está fazendo é reconhecendo diante dele as suas debilidades, as suas fraquezas. E quando estiveres sentindo as suas debilidades, as suas fraquezas, não fuja dele, não corra dele. Quando sentires os seus pecados, não se ausente da presença dele. Romanos 5,20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado não é maior que a graça. O pecado não é maior que o sacrifício. O pecado não é mais poderoso do que o sangue que purifica de todo o pecado. Falhou, fracassou, tropeçou, não foge dele, não se ausenta da casa, permanece, porque foi por você que ele ressuscitou, e por você ele fez questão de retornar a casa 8 dias depois. Deus é poderoso o suficiente para, em um determinado momento onde você se propõe a estar na casa de Deus, Deus preparar cada detalhe do culto para falar com você. Eu não sei se essa é a sua realidade nessa noite. O que eu estou dizendo é que Deus faz isso. Pedro está lá, André está lá, Felipe está lá, Tiago está lá, João, todos estão lá. Jesus não se direciona a nenhum deles, o negócio é com Tomé. Jesus preparou todo o ambiente para Tomé. Talvez Deus preparou o ambiente para você nessa noite. Que você compreenda o que Ele está falando com você. Quando Ele se lança aos pés de Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu, Jesus disse: porque viste, creste. Às vezes, nós já vimos Deus fazer tantas coisas, mas em um determinado momento, onde nos mais é exigida fé, nós falhamos. Mais fé era necessário para crer na ressurreição. Porque uma coisa é você crer na cura de uma gripe, uma coisa é você crer na cura de uma febre. Mas crer na ressurreição tem que ter fé. Não é qualquer fé. É uma fé como o grão de mostarda, eficiente, eficaz. Haverão desafios na sua vida, na sua caminhada cristã, que Deus vai exigir de você essa fé. Uma fé firme, uma fé ousada e uma fé inabalável. E você só poderá superar se você tiver essa fé. Porque mesmo na sua incredulidade, 8 dias depois ele voltou para casa. Ele estava lá. Jesus não foi atrás de Tomé onde Tomé estava. Eu não sei onde ele estava. Eu não sei se ele estava no deserto.
eu não sei se ele estava no campo, eu não sei se ele estava nas montanhas, eu não sei onde ele estava. O que eu sei é que Jesus não foi atrás dele onde ele estava. Jesus se manifestou a ele quando ele veio para dentro da casa. Você creu porque viu. Se precisar mostrar, ele vai mostrar. Mas ele disse: mas bem-aventurados são aqueles que creem sem precisar ver. Mas bem-aventurados são aqueles que têm a capacidade de confiar nele, ainda quando não há expectativa, ainda quando não há racionalidade em crer, ainda quando aos seus olhos é impossível. Mas bem-aventurado é você quando prefere crer, quando decide crer, quando decide confiar. A partir daquele dia, a partir daquela experiência, a vida de Tomé nunca mais foi a mesma. Como eu disse, a Bíblia não conta detalhes sobre a vida de Tomé. E após esse evento, a Bíblia não fala mais de Tomé. A Bíblia não diz qual o caminho Tomé trilhou, qual o rumo Tomé tomou na sua vida. Mas a partir daquele dia, a vida de Tomé nunca mais foi a mesma. Talvez a tua vida ainda é a mesma, porque você não encontrou com Jesus ressurreto ainda. Talvez a lembrança que você tem, a memória que você tem e o contato que você tem é com Jesus crucificado. O último contato que Tomé teve com Jesus foi lá na cruz, todo esfacelado, todo moído, todo ferido, todo ensanguentado. A memória que Tomé tem, a memória recente que Tomé tem de Jesus é essa. Mas Tomé precisa encontrar o Jesus ressurreto. Jesus passou por aquela situação, mas Jesus não está mais lá. E talvez você ainda esteja com Jesus morto na sua mente. Talvez a sua vida não mudou, porque você não encontrou Jesus ressurreto ainda. Você precisa encontrar. A Bíblia não fala mais de Tomé, mas a história fala. A história diz que Tomé, a partir daquele momento, juntamente com os discípulos, 10 dias depois, ele está no dia de Pentecostes, recebem o dom do Espírito Santo, são batizados com o Espírito Santo. E a história diz que Tomé se tornou missionário, pregador do Evangelho. E Tomé rodeou vários países. Entre os países que Tomé rodeou pregando o Evangelho, Tomé andou na Índia e na Etiópia. E o trabalho mais eficiente e eficaz que ele fez foi na Índia. Pregando na Índia, Tomé ganhou milhares talvez seja exagero meu, mas várias vidas para Jesus. E Tomé, no ano 70 da era cristã, ele perde a sua vida ali na Índia, numa cidade chamada Calamina, na Índia. O Espírito Santo tocou para ir pregar o Evangelho a tribos selvagens indianas. A história conta, a Bíblia não. Você pode conferir isso no livro O Espelho dos Mártires, da editora Menonita. E ele se sentiu incomodado em pregar para os bárbaros, os selvagens. Mas o Senhor o consolou, o Senhor o confortou, e ele assim decidiu e foi. E no meio dos bárbaros ele ganhou várias almas para Jesus. E em Calamina ele pôs fim à idolatria. Você sabe o que é um camarada pregando o Evangelho, chegar num ambiente idólatra e pôr fim à idolatria? Ele pôs fim à idolatria, e a história diz que ele fez com que a imagem do Deus Sol que era adorada por aquele povo fosse destruída pelo próprio inimigo. A história não conta detalhes de como aconteceu, mas o próprio Satanás destruiu a estátua, a imagem do Deus Sol que era adorado por aqueles homens. Eu não sei se a estátua incendiou-se, eu não sei o que aconteceu,
O que eu sei é que isso é perfeitamente possível, porque a Bíblia Sagrada diz que quando a Arca da Aliança foi colocada diante do Deus Dagom, o Deus Dagom se prostrou para adorar o Deus de Israel, o nosso Deus, o seu Deus. Quando insistiram em querer humilhar a presença de Deus diante da estátua de Dagom, a estátua de Dagom foi esfacelada, cortada, deixada em pedaços. Isso é perfeitamente possível, porque a Bíblia diz que isso aconteceu. Só que quando ele opera essa grande obra nesse lugar, os sacerdotes do Deus Sol se indignam com ele e se levantam contra ele. Vão até o rei e o acusam diante do rei. E o rei lhe condena à prisão. E o rei lhe condena à morte. E o rei dá uma ordem. E a ordem é para que ele fosse torturado. Chapas de ferro eram colocadas no fogo. E quando a chapa estava vermelha, incandescente, aquilo era encostado no seu corpo. Esse é o incrédulo. Aquele que era incrédulo agora está passando por tortura e não nega Jesus. Após ser torturado, a história diz que a ordem vem, e a ordem é: lancem ele no forno. Pegam Tomé e jogam dentro de uma fornalha acesa. E as pessoas ficam observando lá de fora Tomé dentro das chamas. Mas tem um detalhe: a história diz que as chamas não lhe consomem, as chamas não lhe causam mal algum. Você diz: isso é impossível. Vai perguntar para Sadraque, Mesaque e Abednego. E por verem que as chamas não o consomem, os sacerdotes pegam lanças, pegam espadas e espetam Tomé dentro da fornalha. E é assim que Tomé morre, anos 70 da era cristã. Mas quando ele encontrou o Cristo ressurreto, a sua vida mudou para sempre. E aquele que disse: se eu não ver os sinais, se eu não tocar, eu não crerei, foi até o fim. Tomé morreu. A história diz que ele foi retirado dentro da fornalha de fogo acesa e foi sepultado ali mesmo, naquela região. Mas deixou para nós o exemplo de fé, deixou para nós o exemplo de superação, deixou para nós o exemplo de recomeço. E Deus quer que recomecemos a nossa caminhada. Deus quer que resetemos a nossa vida, se necessário for. Resete e comece tudo de novo. Se preciso for, comece tudo de novo, porque Ele está aqui para dizer: Pai seja convosco. Que a paz do Senhor invada, preencha, ocupe e transborde o seu coração em nome de Jesus.